Olá, costureirinhas e meninos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Farolzinho Ateliê. Eu sou Eliane Pascoal e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer uma mini tábua de passar para o seu ateliê, que além de super útil e prática para você usar aí no seu ateliê, também pode servir como um objeto decorativo até para compor as suas fotografias quando você vai apresentar o seu produto para o seu cliente. Quero lembrar que para produzir esse vídeo eu estou utilizando os materiais lá do site da Asa Tecidos e eu vou estar colocando o site aqui para vocês na tela. E aqui no box de informações tem todos os dados e o link do site também, caso você já queira clicar no link e ir direto lá para o site. E tem uma novidade para as seguidoras do Farolzinho Ateliê. A Asa Tecidos liberou um cupom de desconto para vocês e eu vou estar colocando o meu cupom aqui na tela, então aproveite para, além de garantir os seus materiais, garantir também um descontinho nas suas compras. E se você estiver chegando agora no canal e ainda não é inscrito, aproveita, se inscreve, curte esse vídeo, deixa aquele like porque incentiva esse conteúdo e também ativa o sininho das notificações, porque assim todas as vezes que tem vídeo novo no canal, o YouTube vai notificar você e você fica por dentro de tudo que rola por aqui. Essa mini tábua de passar, ela é um pouquinho diferente, porque já faz tempo que as tábuas de passar aqui do meu ateliê sou eu quem produzo. E aí, com a experiência, o que vai acontecendo? A tábua, com o tempo, o tecido dela vai ficando meio feinho, meio amarelado, e aí você tem que refazer toda a tábua de novo. Então eu decidi trazer um tutorial diferente para vocês, porque é uma forma de ser mais prática, e quando você enjoar do tecido, é só ir trocando. Então aqui, como eu já tinha madeira no ateliê, eu acabei produzindo 3 tábuas de passar para mim. E você pode fazer de acordo com a medida que ficar melhor para você. No vídeo eu vou te explicar as medidas que eu utilizei. Então eu fiz uma bem pequenininha e aí todas elas eu fiz branco, ó. O acabamento fica assim bem bonito, bem limpinho. E daí, qual é a solução mais legal e prática pra gente que é artesã, adora estar decorando o ateliê, e se você for que nem eu, você vive enjoando e quer mudar tudo. Então, você pode revestir a sua tábua conforme o produto que você vai fotografar ou também conforme a sua tábua, esse tecido vai ficando mais desgastadinho, mais feinho, você pode ir trocando e a base sempre se mantém a mesma. Eu fiz aqui vários tamanhos, essa com certeza é a menorzinha. Vocês vão me ver usando bastante nos tutoriais por aqui, porque ela fica pequenininha, ó, e acomoda muito bem aqui do lado da máquina. Vocês sempre veem que eu gravo o vídeo aqui nesse espaço da máquina, e antes os tamanhos que eu tinha de tábua estavam um pouquinho maior. E aí eu fiz um tamanho aqui intermediário, eu fiz bem arredondado, bem estilo mesmo, tábua de passar, aquelas da mãe, da avó da gente. E aí, pro dia a dia, para você que tá produzindo encomenda, que passa, que precisa alisar tecidos, a gente precisa sim ter uma tábua maior. E aí eu decidi fazer essa quadrada, por quê? Porque a intenção é aproveitar o mesmo espaço da mesa de corte e deixar lá em cima. Então tira a tábua, usa a mesa de corte, volta a tábua, passa o ferro ali e fica prático pra gente utilizar. E esse tamanho aqui, que é bem grandão, eu fiz com 45 centímetros por 60. Para fazer o passo a passo de todas as tábuas são iguais. Só não esquece de garantir os seus tecidos lá na loja da Asa Tecidos, tá? Eu vou colocar aqui o arroba do Instagram deles também, para vocês conhecerem o perfil deles lá. E aí, estão curiosos? Então vamos ao passo a passo que tá pra lá de especial. Vem comigo! Para produzir a nossa tábua, para você utilizar aí no seu ateliê, para você aproveitar e fazer ela como cenário das suas fotos também, nós vamos precisar de tecido. Basicamente, um tecido para o forro, eu escolhi lá no site da Asa Tecidos o tricoline branco, que eu acho que fica neutro e não vai brigar com nenhuma estampa. E aí você vai escolher um tecido da sua escolha. Eu quis um tecido temático, esse daqui é um tricoline com tema de costura, e aí eu peguei as duas versões. Um tecido com fundo mais escuro e um tecido com fundo mais claro. Por quê?
muito provavelmente vai fazer parte do cenário das minhas fotos, além de também ser uma peça muito útil no ateliê. Então eu decidi ter 2 composês, porque se eu estiver fotografando uma peça mais clara, eu posso utilizar um fundo escuro, e se eu estiver fotografando uma peça mais escura, eu posso utilizar o fundo claro, e assim sempre tem opção, e os meus tecidos não vão brigar com os meus produtos, pelo contrário, eles vão valorizar. Então escolha lá no site da Asa um tecido neutro e o seu composê preferido para a gente poder fazer esse passo a passo. Aí nós vamos precisar também de uma espuma, e essa daqui eu comprei em lojas que vende material para tapeçaria, e ela mede 1 centímetro. Eu já vi vários tutoriais onde o pessoal costuma usar manta R2 ou R1, 1, 2 camadas, mas não é a primeira vez que eu faço tábua pro meu ateliê, e eu prefiro assim porque fica bem fofinho, e eu gosto da tábua assim, gosto do efeito. Mas caso você não encontra, é uma opção também você utilizar uma manta R2, caso você prefira. Foi super baratinho, eu comprei 50 centímetros por R$1,90 e eu paguei R$23. Eu fiz 3 tábuas para o meu ateliê e ainda sobrou um pedaço aqui bem grande, de mais ou menos 50 centímetros por quase 1 metro. Então dá para fazer bastante aí, de repente você pode comprar junto com 2 ou 3 amigas, e vocês dividem esse valor e faz aí para o ateliê de vocês. Vou utilizar também uma cola adesiva de contato. Se você trabalhar com material sintético, você já deve ter essa cola aí no seu ateliê. Só toma cuidado para não manusear ela perto de criança, que ela tem um cheiro bem forte, e se possível faça num ambiente ventilado. Mas ela é ótima, seca bem rapidinho. Vou estar utilizando também uma fita dupla face. Uso uma fita daquelas bem boa, tá? Essa daqui é bem legal. Fita crepe, e aí eu vou utilizar uma base de MDF de 3 milímetros. Se você for em algum marceneiro da sua cidade, eles sempre usam esse tipo de MDF para fazer forro de armários, de gaveta. Às vezes você tem até uma gaveta aí meio quebrada, dá para você utilizar o forro. Eu comprei lá uma chapa, porque aqui em casa a gente adora um faça você mesmo. Sempre estamos fazendo alguns móveis e eu já tinha aqui em casa. Então, o tamanho você vai cortar do tamanho que você preferir. Aqui no ateliê eu fiz 3, porque como eu trabalho com tutorial de vídeo, olha que tamanho legal, até se você também tiver canal no YouTube, porque ela é um espaço que ele aparece inteiro no vídeo, então eu fiz em 3 tamanhos. Mas para a rotina do ateliê mesmo, de encomenda, de passar, de produtividade, eu fiz uma maior, não arredondei, vou mostrar para vocês, já mostrei na verdade, né, no início do vídeo, não arredondei, eu deixei ela quadrada, e eu fiz no tamanho de 45 centímetros por 60, que eu acho que é um tamanho bem legal, ou até um tamanho de 40 por 60, que é do tamanho da placa média de corte. Você deixa em cima ou deixa embaixo, otimiza espaço. Aí eu fiz essa daqui que mede, ó, essa daqui ela tá medindo 21,5 por 30, e o segundo tamanho, ele mede 26 por 38, e o tamanho grande eu fiz uma pequena, média e grande. E o tamanho grande, 45 por 60. Bom, e aí para o acabamento eu vou estar utilizando o elástico chato. Eu tô utilizando aqui o de meio centímetro, se você tiver um pouquinho maiorzinho pode ser, ou então dá uma olhadinha lá no site da Asa. Vou estar utilizando também o viés da Cinderela, e lá no site, se não der para você comprar a peça assim fechado, dá para você comprar por metro, eles vendem a partir de meio metro. Eu escolhi o viés xadrez lilás, que vai combinar com os 2 tecidos, e tô utilizando aqui também um pedaço de feltro estruturado. Eu tô utilizando feltro estruturado, porque é o que eu tenho no meu ateliê, fica mais durinho também, mas pode ser feltro comum, ou pode ser até também um pedaço de EVA, se você tiver. Use o material que você tiver aí no seu ateliê e que dá para você reaproveitar. Então, esses são os materiais que nós vamos utilizar nesse vídeo e vamos ao passo a passo. A primeira coisa que você vai fazer, você vai cortar aí um quadrado da sua espuma de 1 centímetro, coloca a sua tábua em cima dela, vem com uma caneta e risca todo esse contorno. Depois que a gente riscar,
a gente vai recortar. Recortei, então, agora eu vou aqui pegar a minha tábua e vou passar a cola de contato nela para poder colar essa espuma. A cola cola super rapidinho, tá? Eu vou colocando aqui. E aí, é só você vir com a sua manta que você já recortou de espuma. E aí, dá uma pressionadinha pra poder segurar ela. Eu nem vou esperar tempo de secar, porque nas outras que eu fiz, a manta não solta, não fica andando, cola muito rápido, então você já pode ir fazendo em seguida a forração da sua tábua. Agora aqui eu já cortei um retalho do meu tricoline, o branco que ele serve para base, e eu corto mais ou menos assim, sobrando para cada lado 5 centímetros. E aqui nessa parte que é arredondada, eu vou aproveitar e arredondar o tecido também, para não ficar muito excesso de tecido na hora de eu forrar minha tábua. Prontinho, já arredondei o meu tecido. Agora eu vou virar a minha tábua aqui, o lado da espuma em contato com o meu tecido. E agora eu vou começar aqui a adesivar a minha placa, ó. Então, eu vejo que tá assim e eu vou colocar aqui a minha fita. Vou colocar de um lado e do outro. Vou retirar a película que protege, dobro aqui. E agora, eu começo a trazer esse tecido aqui. Então, eu coloco aqui, essa fita ela cola super bem. Vou deixar aqui, ó, o meu tecido bem esticadinho. E aí, eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Estica bem pra não sobrar, pra não ficar tecido solto do lado de baixo. Então, vou tirar a película aqui. E agora, ó, eu venho pelo meio, esticando, e vou trazendo aqui até finalizar. Confere aqui do outro lado, ó, tá bem esticadinha. Volta aqui. E agora, eu vou fazer a mesma coisa nas laterais. Agora, aqui, pro meu cantinho ficar certinho, eu jogo aqui, ó, a minha base esticando e trago o meu tecido. Trago aqui o meu tecido para ele ficar bem retinho. Vou fazer a mesma coisa na outra ponta. Para daí a minha lateral ficar com acabamento assim. Ó, já tá bem esticadinha. Agora, eu vou fazer a mesma coisa nessa outra parte. Aí, eu começo pelo meio, trazendo aqui o meu tecido, esticando. E aí, eu vou fazendo pequenas preguinhas para esse tecido ele esticar muito bem e não ficar excesso na parte de baixo. Prontinho, a minha tábua fica bem esticadinha. E agora, para poder fazer um acabamento e não ficar esse tecido dessa forma, eu vou utilizar a fita crepe. A fita crepe, além de me ajudar no acabamento, ela também evita que, se de repente essa cola for se soltando da fita dupla face, tenha mais um reforço aqui de fita. Caso de repente você esteja fazendo para vender, é bom você reforçar bem o seu material. Eu tô colocando algumas fitinhas aqui nas laterais, porque é onde passou um pouco da fita dupla face. E se eu deixar essa fita dupla face aparecendo, depois ela começa a grudar em tudo. E no ateliê a gente sempre tem bastante restinho de tecidos, linhas, e aí vai ficar juntando sujeira embaixo da tábua. Como eu não quero, então eu colei aqui pra ela não ficar aparecendo.
Prontinho, então, a nossa tábua já está pronta e agora nós vamos fazer a capa da nossa tábua. Um detalhe, por que que eu não fiz pezinho na minha tábua? Eu vou mostrar para vocês agora. Eu tenho essa tábua aqui no meu ateliê que vocês já devem ter visto nos vídeos e por experiência própria, o que que acontece? A tábua, não sei se no vídeo vocês conseguem ver, quando ela tem pezinho, ela precisa ser uma madeira grossa. Porque essa daqui é o dobro dessa de 3 milímetros e ainda assim, ó, ela empenou. Então, por isso que eu não estou colocando pezinhos, porque daí a madeira é fina, então a tábua, ela se adapta em qualquer superfície reta e ela não vai ficar fazendo isso, empenando. E aí, ó, essa daqui é uma tábua que eu já troquei ela de forro várias vezes. E aí, o forro com o tempo, isso é natural, né? Ele vai amarelando, ele vai ficando feio. Às vezes pode acontecer de você esquecer o ferro deitado, ele queimar o tecido. Então, por isso que eu fiz um forro. Porque agora que a gente já tem as nossas tábuas forradas, o tecido de cima você pode ir variando e você pode fazer várias capinhas para assim você ir utilizando. Pode até fazer um exemplo, uma capa quando você vai fotografar, vamos supor, peças de menino, uma capa para fotografar peças de menina e você coloca os complementos, né, os utensílios, os materiais da costura para sua fotografia também e assim você introduz mais o cliente no universo da sua costura, do seu trabalho. Então aqui, ó, eu tenho essa tábua já forrada e tenho também essa outra tábua aqui e tenho a grandona que eu já mostrei pra vocês. Agora, então, a gente vai fazer as capas para a nossa tábua, porque daí a gente vai trocando conforme a nossa utilidade ou conforme aí você quiser. Aí, depois da minha placa aqui com o tecido já esticadinho e adesivado, o acabamento, eu vou estar utilizando o meu feltro estruturado para deixar o acabamento mais bonito. Agora aqui na parte do feltro estruturado, fica ao seu critério como você vai fazer para colar. Você pode tanto usar a cola de contato ou você pode utilizar a fita adesiva dupla face. Eu vou estar utilizando a fita adesiva dupla face. Aí aqui eu cortei esse meu pedaço de feltro estruturado aproximadamente 1 centímetro menor que todas as laterais, tá? Para poder ficar um acabamento legal. Aí eu vou colocar aqui a minha fita, que já facilita eu colocar aqui. Vou tirar a película protetora e aí eu vou colar na minha tábua. E agora aqui eu vou posicionar a minha fita colando e fazendo o acabamento na minha tábua. Olha que lindo que ficou o acabamento. Agora aqui eu já fiz uma primeira capa para minha mini tábua. Olha como que ela fica fofinha. Atrás fica dessa forma. E agora eu vou ensinar para vocês, junto comigo, a como você fazer essa capinha, porque daí é muito legal, dá até para tirar para lavar, ou como eu falei, você vai fazendo vários tipos de capa conforme vai estragando, e você não precisa estar trocando de tábua, né? Esse tecido aqui serve para proteger a espuma. E agora a gente vai fazer a outra capa e ver como que ela vai ficar. Bom, então agora com a minha tábua, com o acabamento já todo pronto, eu fiz a mesma coisa que eu fiz com o forro, para poder fazer a capinha como eu já mostrei para vocês. Eu corto aqui aproximadamente 5 centímetros maior que o meu tecido, arredondando a parte de cima. Se você estiver fazendo o seu modelo quadrado, então aí você não precisa arredondar, claro, a parte de cima. E aí eu vou te ensinar como você faz o efeito no modelo quadrado, para poder ficar certinho. A gente vai juntar aqui ponta com ponta e aqui no cantinho a gente vai fazer uma caixinha de leite de 4,5 centímetros. O meu acréscimo foi de 5 centímetros para todo lado, então eu vou fazer com 4,5 centímetros. Se você acrescentar mais, tipo 6, 7, o que eu vejo que não tem necessidade, aí você sempre coloca meio centímetro a menos para poder fazer a sua caixinha de leite. Marquei aqui o quadrado da minha caixinha de leite, de 4,5 centímetros.
E agora eu vou cortar. Agora, aqui na máquina de costura, eu vou juntar ponta com ponta e vou costurar os dois lados. Aqui nessa etapa, eu já costurei a caixinha de leite e ela serve pra quê? Pra ele fazer o biquinho, pra se encaixar certinho aqui nesse cantinho. E aí, eu vou fazer o mesmo nessa outra lateral. Junto aqui, costuro, tô usando a margem de costura de meio centímetro. Caixinha de leite pronta e agora é hora da gente passar o nosso viés. Nós vamos começar aplicando o nosso viés pelo lado direito da nossa peça. Então, eu vou dobrar aqui, vou pegar mais ou menos aqui o meio. Então, fica direito do meu tecido com o direito do meu viés. Dessa forma, e aí eu vou passar uma costura, ó, bem rente aqui, até acabar e eu me juntar desse outro lado, sobrepondo um pouquinho esse viés. Aí, nós vamos costurando, sempre esticando o seu tecido, deixando reto para facilitar você passar o viés. Então, passei aqui todo o meu viés, sobrepus um pouco e agora a gente começa a rebater esse viés. Então, eu viro a minha peça e aí eu vou dobrar assim, fazendo já todo o acabamento. E aí, eu vou rebater todo o meu viés, deixando uma abertura depois para passar o nosso elástico. Agora, já rebati todo o meu viés e eu vou passar o elástico por essa abertura que eu deixei. Aí, aqui já passei o meu elástico, aí você estica de uma forma que você perceba que vai deixar o seu tecidinho esticado, mas que não fica muito largo. E agora aqui é só você costurar ou dar um nó da forma que você preferir com o seu elástico. Eu vou dar um nozinho aqui. Vou passar aqui, esconder o meu nó e vou fechar aqui essa costura que ficou aberta pra gente poder passar o elástico. Bom, então agora tá prontinho aqui a nossa capa da nossa tábua. E agora aqui, ó, é só você vir encaixar os cantinhos aqui que a gente fez, né, da caixinha de leite, ó. Ele encaixa certinho e você estica o seu tecido aqui na frente, vai ajeitando ele pra ficar proporcional. Então, ficou desse jeito a nossa tábua e a capa de tábua pro seu ateliê. Ó, o cantinho, ele fica super encaixadinho. Não dá pra você fazer tudo reto, porque senão vai remontoar tecido aqui. Então, precisa fazer o cantinho e agora é só você utilizar muito. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse vídeo que eu fiz com muito carinho pra vocês junto comigo. Eu acho que é super legal a gente poder personalizar o nosso ateliê, os nossos materiais, bem com a sua cara e o seu jeitinho. E com essa opção aqui, ó, vai ficar mais fácil pra você, quando você enjoar, só ir lá, trocar a sua capa. E assim você tem vários materiais para compor também seus cenários de fotografia e para utilizar, claro, porque além de ser bonita e decorativa, essa mini tábua de passar, ela também é funcional. E se você gostou desse vídeo, não esquece, deixa o seu curtir, ele é muito importante, incentiva o meu conteúdo. E aí também, se você gostou de um passo a passo como esse, onde é mais um DIY, ensinando como fazer coisas utilizando cola, comenta aqui abaixo se você quer mais vídeos sobre coisinhas para o ateliê, sobre como organizar, que eu trago mais passo a passo para vocês.
E não se esquece, se você ainda não é inscrito, já se inscreve no canal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!